Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos, Polícia Cidadã, mais uma vez no ar. É polícia e cidadania. Hoje, nós vamos entrevistar em nosso programa o Dr. Witzel, presidente da AJUF, Associação de Juízes Federais do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para essa entrevista, vamos contar com a colaboração do delegado de Polícia Federal, doutora Andreata. Doutor Witzel, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa e gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira. O senhor que hoje é juiz federal em uma turma recursal, né? Como começou a sua carreira, por onde o senhor passou e o que o senhor espera que a Justiça pode conquistar para ampliar os direitos de cidadania do brasileiro? Inicialmente, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade do convite ao meu dileto amigo Rafael Andreata, delegado da Polícia Federal, também dirigente associativo de longa data, uma pessoa que sempre esteve muito preocupada com a troca e o diálogo entre todos. Isso é fundamental de uma associação. Também agradecer o carinho do delegado Marcelo Itagiba, com a sua larga experiência em segurança pública, e estar aqui nessa oportunidade para a gente discutir um tema tão caro à sociedade como é a justiça. Eu, Itagiba, comecei a minha carreira, na minha vida profissional, e acho que ninguém vai acreditar quando eu falar, mas como topógrafo. Eu fui aluno do Colégio Técnico na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e comecei a minha vida fazendo estradas. Comecei trabalhando com 14 anos de idade como auxiliar de topografia. Depois eu trabalhei como topógrafo entre os 17 e os 18 anos no Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo, onde eu trabalhei na rodovia Pedro Táxi. Mas depois eu acabei fazendo concurso para oficial da Marinha de Guerra, onde eu tive o prazer de servir durante 6 anos como oficial do Corpo de Fuzileiros Navais e tenente do Grupo de Artilharia. Após isso, eu cursei Direito e acreditei que o direito poderia me levar a uma nova fronteira, né, de trabalho. E aí, após a faculdade de Direito, eu fiz concurso para analista do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, onde tive a honra de trabalhar com profissionais da área da Previdência Municipal. Fui diretor de um programa de carta de crédito junto ao prefeito César Maia, e nós criamos ali um programa de carta de crédito para pessoas de baixa renda, merendeiras, serventes, auxiliar de enfermagem. Entregamos quase 1.000 cartas de crédito para a compra de imóveis em áreas que não tinham registro de imóveis, ou seja, eram áreas no favela bairro, e as pessoas compravam seus imóveis até R$25 mil apenas com uma escritura de posse. Um trabalho brilhante feito naquela época, né, de iniciativa do ex-prefeito César Maia, e que contemplou com financiamento do Pré-Rio, descontado em contra-cheque, portanto, risco zero, que foi fantástico para aquelas pessoas. Então, eu tive a honra de participar desse projeto. Depois eu fui para a Defensoria Pública, onde eu fui defensor público no Tribunal do Júri, na comarca de Nilópolis, e lá fiz mais de 100 tribunais do júri. Trabalhei com grandes promotores de justiça, juízes, e com autoridades policiais. E pude ter uma experiência muito enriquecedora por trabalhar nesta área tão difícil de se lidar, que é o Tribunal do Júri, quando a gente está ali defendendo pessoas que supostamente tenham praticado um crime de homicídio. Foi uma experiência, para mim, extremamente enriquecedora. Mas eu tinha o ideal de ser magistrado. Eu queria ter essa experiência. E eu gostaria de ser juiz federal e atuar numa vara criminal. Queria ter essa experiência. Aí eu fiz o concurso para magistrado federal aqui da 2ª Região em 1999, 2000, tomei posse em 2001 e nós completamos esse ano o meu concurso. Na época eram 60 vagas, passaram apenas 28, completamos agora 15 anos de exercício da magistratura e ao longo desses 15 anos eu trabalhei quase 10 anos em vara criminal, aqui no Rio de Janeiro, na 8ª Vara Criminal. No Espírito Santo eu fiquei durante
durante 3 anos na vara criminal, onde tive algumas experiências muito desagradáveis, com ameaça de morte, com processos complexos, e ali eu pude realmente sentir como ainda as nossas instituições precisam se fortalecer. E vejo que hoje nós estamos, após 15 anos de ingresso na magistratura, como nós fortalecemos? Precisamos fortalecer mais. Eu acho que nós precisamos repensar muito ainda a estrutura das polícias, né, principalmente as polícias, que eu acho que hoje é o que merece maior atenção. Eu acho que tudo começa uma boa investigação, tudo começa com um bom policial. E esse ponto que eu acho que agora, dentro de todas essas estruturas, não falo da Polícia Federal, que a Polícia Federal hoje tem um excelente corpo de delegados, tem um excelente corpo de agentes que tem uma boa remuneração. A Polícia Rodoviária Federal melhorou muito, mas as polícias civis, os agentes das polícias civis, os soldados da polícia militar que estão na frente de combate da investigação, porque a investigação começa com a prisão daquela pessoa com um soldado da polícia militar. Uma prisão mal feita pode estragar toda a investigação e isso pode acarretar um sério problema no planejamento da segurança pública. Então, acho que esse ponto hoje é o ponto que eu vejo que nós precisamos fortalecer mais. Então, ao longo dessa minha carreira, da minha experiência, eu tenho hoje, completando mais de 30 anos de serviço público, comecei com 14 anos de idade, né, na Prefeitura Municipal de Jundiaí. Então, ao longo desses 30 anos aí de serviço, né, o que eu vejo, mais de 30 anos, que eu estou fazendo quase 49 anos, né, então eu vejo que as instituições se fortaleceram. Eu acho que nós temos hoje um Ministério Público fortalecido, uma magistratura amadurecida, nós temos uma Polícia Federal que não deixa a desejar a outras polícias do mundo. Agora nós precisamos repensar a nossa estrutura de segurança pública, né, da base, com as polícias militares. Hoje não se pode mais pensar num soldado da Polícia Militar ganhando um salário de R$ 1.800, com nível de escolaridade. Então isso precisa ser repensado. Então, toda essa minha experiência, esse o ponto que hoje eu me preocupo mais em termos de segurança pública. E acredito que aí a gente precisa realmente contar, né, com uma boa vontade aí dos nossos parlamentares, do Congresso Nacional, de ter uma política de segurança pública que favoreça, né, uma melhor distribuição de recursos humanos, recursos financeiros, com a participação da sociedade, e por isso, Itagiba, a importância da Rádio Federal. Como eu disse, né, no lançamento, eu acho que esse é um momento que a gente tem para dialogar com a sociedade, colher opiniões e levar isso adiante para a gente poder trabalhar isso em projetos de lei que fortaleçam e melhorem a estrutura da segurança pública. Essa é a minha caminhada e hoje o meu foco de preocupação. Uma bela trajetória, uma bela caminhada, né, e uma preocupação das mais necessárias, uma reflexão muito necessária, principalmente na atual conjuntura do Brasil. Doutor Andreata, o senhor que lida no seu dia a dia com a Justiça Federal, né, presidindo seus inquéritos, realizando as suas investigações, quais seriam os questionamentos que o senhor teria ao nosso presidente da AJUF? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Witzel pela presença, agradecer também ao doutor Cleiton, nosso presidente, por idealizar esse projeto da Polícia Cidadã aqui na Rádio Federal. E o tema de hoje é a judicialização da política. Doutor Witzel, que fenômeno é esse que vem transformando a sociedade vem percebendo uma maior participação dos juízes nesse processo? Que fenômeno é esse? Olha, a judicialização da política hoje é tema da minha tese de doutoramento perante a Universidade Federal Fluminense e eu venho fazendo pesquisas aprofundadas sobre esse tema. Mas não é um tema novo. Aparentemente, para o Brasil, é um tema novo, mas isso não é um tema novo. Nos Estados Unidos, essa questão ela surge a partir de 1803, quando se
cria a ideia de judicial review, que é a revisão judicial de atos da administração. É o Marbury versus Madison, é esse caso? Exatamente, professor Marcelo Itagiba, porque esse caso emblemático, ele permitiu à Suprema Corte americana adentrar no mérito do ato administrativo. E a partir de então, como nós vimos da Revolução Francesa, onde se idealizou uma separação dos poderes, né, tirar da mão do rei o poder de decidir, e sim para um corpo especializado, independente, imparcial, que é o Poder Judiciário. Mas, na Constituição norte-americana, e aí o professor Robert Dahl, da Universidade de Yale, já falecido em 2014, mas com mais de 70 anos de pesquisa na área de ciência política, no seu livro A Constituição Americana é Democrática, ele enfoca essa questão da intromissão do judiciário nas políticas públicas. E ele, professor Robert Dahl, não vê com bons olhos, né, essa intromissão. E, de certa forma, eu até compreendo o professor Robert Dahl, porque a política ela deve ser debatida no foro político. À medida em que o Poder Judiciário, que tem um corpo técnico, com juízes, né, com uma formação técnica e que tem um regramento processual muito definido e que muitas vezes não permite, na discussão de uma política pública, né, a ampliação popular. Mas isso vem acontecendo. O que eu digo de ampliação popular? Você tem hoje um novo Código de Processo Civil que permite que numa causa entre duas pessoas tenha um terceiro, chamado de amicus curiae, que venha discutir aquela questão porque entende que ela tem uma relevância. Então, nós tivemos no Brasil o que já acontece em outros países. Em 92 se fez uma discussão muito séria nos Estados Unidos sobre, né, a ampliação do poder judiciário nas questões de políticas públicas. Agora, no Brasil, nós estamos vendo o reflexo disso, né, uns 10 anos para cá, um reflexo dessa avalanche de ações judiciais pleiteando direitos constitucionais, mas que deveriam ser objeto de políticas públicas. Construção de presídio, construção de creche, né, ações questionando o gasto com publicidade, né, nos municípios. Ontem mesmo eu estava vendo aqui no orçamento do município do Rio de Janeiro um gasto de 38 milhões de reais com publicidade. Então, isso é uma questão que tem que ser avaliada pelo eleitor. Na hora que ele for fazer o voto dele para prefeito, ele vai decidir se aquilo lá foi razoável ou não, né, e se aquilo justifica o que foi gasto. Então, eu acredito que o judiciário deveria ser muito mais comedido, muito mais restritivo na invasão desta área de políticas públicas, porque eu me vejo com preocupação, uma vez que o debate amplo ele acontece no parlamento. Então, hoje, nós nos ressentimos de uma certa representatividade à altura. Então, o que nós precisamos fazer? Não é levar para o judiciário o problema, é trazer a sociedade para o problema. Mas, observando essa questão, a gente também vê que muitas vezes o judiciário é chamado a se pronunciar, a se manifestar, porque ele não se manifesta exponte própria, pelos próprios integrantes daquele poder. Ou seja, não sabem resolver o seu problema interna corporis e vão buscar no judiciário uma solução para dirimir as questões dentro do parlamento. O que eu acho que é um equívoco por parte dos parlamentares, mas já que o judiciário foi chamado a se pronunciar, ele não pode deixar de se pronunciar. Exato. Inclusive, na minha pesquisa, eu estou fazendo agora uma análise dos últimos 10 anos de jurisprudência em termos de ação declaratória de inconstitucionalidade, mandados de injunção, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, nós aumentamos muito os legitimados para essas espécies de questionamentos na Suprema Corte em matérias que muitas vezes deveriam ser resolvidas no parlamento, inclusive procedimentos regimentais da Câmara dos Deputados, né, levando. É evidente que o judiciário ele pode se pronunciar e acaba se pronunciando, mas isso
sempre com um recado claro, e o ministro Barroso tem dito isso, inclusive nas suas conferências, que o judiciário ele acaba ajudando o próprio parlamento a refletir sobre si mesmo, né? Porque o parlamento precisa repensar a sua estrutura, né? Será que a gente precisa de tantos partidos políticos, né? Será que a gente precisa dessa pluralidade que acaba por ter uma grande palco de discussões, né? Quer dizer, Mas dentro dessa reflexão, se você me permitir, não vamos nos esquecer que o próprio parlamento impôs uma cláusula de barreira para que não houvesse tanto partido político, né, no Congresso, e a própria Suprema Corte derrubou a cláusula de barreira. Exato. É a contradição, às vezes. É a contradição. Por isso que eu acho, veja bem, mais uma vez, certa vez o senador Casagrande, numa visita que eu fiz a ele antes dele ser governador do Espírito Santo, ele me pediu, poxa, você como representante associativo, você podia nos ajudar a conscientizar o judiciário de não invadir tanto, e na época me parece que estava sendo discutida, essa era uma das questões. Eu falei, senador, o parlamento é que tem o poder de fazer emenda constitucional, o parlamento é que tem o poder de mudar na Constituição, de fazer leis e de levar esse debate, né? Acho que a questão tem que ser amadurecida aqui. Então, nós precisamos, sabe, Itagiba, fortalecer a representatividade popular. No Rio de Janeiro, se nós pegarmos a última eleição para governador, nós tivemos aí, eu vou dar aqui um número aproximado, mas mais de 4 milhões de eleitores que não votaram no segundo turno do governo do Estado. Isso é preocupante, porque nós vemos assim um desinteresse da população para eleger os seus representantes, o que é muito grave. E isso se reflete na eleição dos deputados. E no voto obrigatório. Voto obrigatório, vai lá e paga aquela multa que é de R$3, acredito. Então, o que eu vejo é que nós precisamos repensar a nossa representatividade. Talvez eu acredito que a gente não precisaria mudar. O que precisaria era ensinar como funciona. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que eu falo isso para todo mundo. Se o governante que está lá não te agrada, você é responsável se você não votou. E se você votou, aí se sinta menos culpado. Agora, se você votou nele e não está concordando, na próxima eleição não vote. Então, eu acho que a participação da população no momento sagrado do voto é fundamental, é importantíssimo. E o deputado, o vereador, eu costumo dizer sempre isso, tenho falado, se o vereador pediu o teu voto, nunca mais voltou para falar com você, não vote nele novamente, porque quem não se comunica, né, se estrumbica, não é aquele velho ditado. Então, se você é um deputado, eu vejo aqui alguns deputados que mandam boletins informativos, que eu sempre recebo de alguns deputados a atividade parlamentar, recebo e-mail, eu vejo aqui alguns deputados, não vou citar aqui para não desagradar um outro amigo, mas alguns deputados que estão nas redes sociais, né, e informando... Prestando conta do seu mandato. Conta do seu mandato. Então, eu acho que isso daí é fundamental, porque isso mostra o comprometimento, né, do parlamentar com o mandato que lhe foi otorgado pela população. E eu acho que aí, à medida em que você abre um canal de comunicação, né, do parlamento com a população, você diminui a pressão pela demanda no judiciário. Porque o que leva as pessoas a irem ao judiciário é a falta de diálogo no foro adequado, que é o foro do parlamento com os administradores. Na medida em que você vê lá a praça suja por dias e dias, né, a gente vê lá na Science Penha, onde eu desço todo dia para poder, que eu uso o metrô, eu procuro não congestionar mais o trânsito, eu uso o metrô diariamente. Eu chego na Science Penha, eu vejo aquele laguinho da Science Penha, que é algo que me deixa profundamente triste, porque está tudo sujo, mal cuidado. E nós temos uma subprefeitura na região da Tijuca. Agora, eu não sei quem é o nome do subprefeito da Tijuca, até porque eu nunca recebi nada dele. E é o subprefeito da Tijuca. Não sei o nome do comandante do batalhão da Polícia Militar. Nem da Guarda Municipal. Nem da Guarda Municipal. Na minha rua ninguém sabe isso daí. Então, veja, essa falta de diálogo, Itagiba, que eu acho que prejudica profundamente a nossa representatividade. E quando o Lula foi eleito, eu disse para alguns, falei, olha, eu espero que o Lula não decepcione, porque depois do Lula eu não sei o que virá. Né? Eu não sei. Eu acho que o povo ele se decepcionou
né, com tudo que está acontecendo, e agora eu não sei o que virá. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de inflexão no Brasil muito grave em termos de representatividade, né? E nós precisamos, daqui para frente, ter que tomar uma posição mais crítica, né, de ter cuidado na hora de fazer, depositar o seu voto na urna, conhecer o currículo do candidato. Não vote num candidato que chega na frente da televisão, dá um sorrisinho, conta uma piada. Pelo amor de Deus, você vai votar num candidato porque ele é motivo de piada. Isso daí é que estraga a nossa representatividade, é que estraga o Congresso Nacional. Tem que votar na pessoa que tem um currículo, que tem algo a oferecer à população. Agora você vota num sujeito que não tem uma história, que não tem nada para apresentar, né? Ele pode ser uma pessoa que talvez não tenha cultura, mas tem uma história, tem uma luta por trás, né? Veja aí, o Lula foi eleito, né, porque tinha uma história sindical, né, talvez tenha decepcionado a população com tudo que está acontecendo, mas ele teve uma história de luta, né, sindical. Então eu acredito que a judicialização das políticas públicas, e é um fato hoje que a gente não tem mais para onde correr, os juízes estão se politizando, os juízes estão buscando, né, entender mais as políticas públicas, e a população, né, não vai deixar de ir ao judiciário questionar políticas públicas, né? Uma reforma previdenciária é uma enxurrada de ações. Por quê? A reforma não foi discutida. Aí você vai, num dia, é eleito, no outro, você faz uma reforma e acaba com a pensão da viúva, né? Porque hoje é o que aconteceu. De repente, do dia para a noite, você acabou com a pensão, com tudo, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, é que nós tivemos uma reforma previdenciária ao supetão, sem discussão, e o que acontece com o povo é que ele se sente traído, revoltado. Então, o diálogo, aí as pessoas sem diálogo vão buscar o judiciário, porque é onde os juízes são tidos como mais esclarecidos, imparciais, mais técnicos, e aí acontece o que nós estamos vendo hoje. Eu fui presidente das turmas recursais do Rio de Janeiro, que é uma corte de recursos dos juizados especiais, por onde tramitam anualmente, Marcelo Itagiba, 100 mil ações, só aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, em torno de 20 mil ações. Então, esse é um volume absurdo. E nós temos mais 100 mil ações a serem julgadas na primeira instância. Senhor Mano, isso é um questionamento, né, de ações gigantesco, que questiona uma série de decisões tomadas em matéria previdenciária, e que mais nós julgamos é a matéria previdenciária, e julgamos também algumas questões envolvendo fiéis, né, os juros do fiéis. Então, isso inunda a justiça de processos que não deveriam existir por conta da falta de diálogo, da falta de clareza nas propostas de políticas públicas. E os governos falam uma coisa na campanha, né, para poder ganhar, e depois você vai e faz o contrário. Por isso que eu acho que realmente tem que ter, no primeiro ano de mandato, um recall. Porque a gente eleger alguém no primeiro ano, tomar um monte de cacetada que não estava previsto dentro da campanha, no final do primeiro ano nós temos que fazer outra eleição, porque ninguém aguenta mais 3 anos tomando paulada, né? Doutor Andreata. Doutor Vítor, esse excesso de judicialização não pode levar a um confronto entre os poderes? Exato. Como eu estava falando aqui, Andreata, o que está acontecendo hoje, o juiz acaba tendo que resolver um conflito mal resolvido no parlamento, que fica dividido, né? Você tem partidos que apoiam uma tese, partidos que apoiam outra tese, aí vai para o juiz decide. Evidente que você vai ganhar ali não só o ódio da parte que perdeu, né, que normalmente aqui é a União, que pretendia fazer aquela política, como você vai ganhar, né, a antipatia dos políticos que foram derrotados, e também no judiciário. Então, é uma questão complexa e que os juízes hoje estão tendo que enfrentar, e por falta do amadurecimento do parlamento. Eu observei, nesse caso específico, do qual nós falamos no início, Marlboro versus Madison, né, de que a Suprema Corte passa a exercer um controle não só dos atos do Executivo, mas também dos atos do Legislativo, a partir de uma contradição. Quer dizer, é dada à Corte mais poder, né, e a sabedoria da Corte para intervir no poder que lhe foi dado foi dizer que se pronunciava contra aquele poder
que estava sendo outorgado pelo parlamento, né, americano à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela diz: essa atribuição não me cabe e, portanto, eu interfiro para dizer que ela não me cabe. Ou seja, quando ela ganha mais poder, ela rejeita e interfere. Quer dizer, foi de uma inteligência, de uma sutileza da Suprema Corte a forma de invadir esse espaço que não estava previsto na Constituição americana. De fato, existe uma Constituição americana não escrita, né? E que acaba por permitir que você crie regras constitucionais que vão além daquilo que está expressamente escrito, né? Isso se refletiu no Brasil, né? E no mundo inteiro. Hoje nós estamos vendo um protagonismo dos tribunais, não é só aqui no Brasil. Nós estamos vendo um protagonismo dos tribunais no mundo inteiro, no Parlamento Europeu, no Tribunal Europeu. Uma nova, vamos dizer, um novo palco de debates que surge nesse cenário nosso, que é uma novidade dos tempos modernos. Vamos dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão foi se fortalecendo cada vez mais a partir do welfare state, que é o estado de bem-estar social. Norberto Bobbio, que é um cientista político e jurista italiano, escreveu um livro muito interessante, Para Onde Caminha a Democracia. Então, a democracia está caminhando para um ponto onde nós temos vários palcos de debate. E isso não vai acabar. A questão é que nós precisamos cada vez mais entender o que é passível de ser decidido pelo judiciário, né, e que realmente vai ter que ser decidido, porque é uma questão de minoria, né? Vemos aí a questão do casamento homoafetivo, né? Foi uma decisão da Suprema Corte, né? Como foi nos Estados Unidos a questão da inclusão social dos negros nas escolas, né? São questões que as minorias acabam não conseguindo obter a maioria para poder ser ouvidas, e aí o judiciário acaba sendo o palco de debates disso e acaba sendo um apaziguador. Hoje as pessoas têm muito mais tolerância com essa discussão sobre casamento homoafetivo, e hoje nós já temos casamento plurimo. Já foi registrado no Rio Grande do Sul e aqui no Rio de Janeiro casamento de 3 pessoas. De 3, 4. No Rio Grande do Sul, salvo engano, um sujeito lá, uma pessoa registrou o casamento com 3 mulheres. Eu até tenho um ponto de vista que eu colocaria hoje aqui até para discussão, viu, Andreata? Fugindo um pouquinho da nossa seara criminal, para dizer o seguinte: eu entendo que o casamento hoje deveria sair do Código Civil. O casamento deveria ser um ato religioso das religiões, e que nós deveríamos manter no Código Civil apenas as chamadas uniões estáveis. Porque, na verdade, a união estável de 3 ou 4 pessoas contraria a lei, né, que estabelece que a bigamia é proibida. Então, quer dizer, veja em que encruzilhada nós estamos entrando, e que o Poder Judiciário vai ter que, em um dado momento, mais uma vez interferir, porque existe na lei 2 posições que são, em tese, antagônicas. Exato, é mais um exemplo de judicialização da política. A política que diz respeito às relações, né, afetivas vai acabar indo para o judiciário, porque nós decidimos há quase 10 anos o direito à pensão de pessoas que viviam do mesmo sexo. Então a pessoa morria e a outra pessoa se sentia desamparada e ia até o judiciário para pedir aquela pensão, e os juízes começaram a entender que era cabível numa união homoafetiva, da mesma forma como uma união estável, né, o direito previdenciário. Mas aí a questão é mais problemática ainda, porque nesse ponto nós não temos, por exemplo, a cobertura. A pessoa vive sozinha e, se ela quer ter a cobertura de pensão para uma pessoa que vive com ela, não há essa distinção na lei. Então, a reforma previdenciária que deveria ser feita, ela nunca é feita, porque ela não é pensada. É impressionante como a reforma previdenciária ela não leva em consideração aspectos atuariais que qualquer lugar evoluído do mundo leva. Nós fazemos reformas previdenciárias atrás de reformas previdenciárias sem consultar as pessoas que mais entendem do assunto, que são os atuários.
né? E vivemos hoje, no Brasil, uma dívida fiscal da Previdência Social gigantesca. A dívida ativa da União hoje, Marcelo Itagiba, está em 1 trilhão e 400 bilhões de reais e o governo não consegue cobrar esse dinheiro. E a reforma da Previdência é feita cada vez mais para tentar resolver o problema de caixa, mas o governo não faz seu dever de casa. E isso vai parar onde? Vai parar no judiciário, porque querem que os juízes cobrem a dívida que não é passível de ser cobrada pelo volume que ela tem, pela estrutura que a gente tem. Mesmo assim, o ano passado nós recuperamos em torno de 14 bilhões de reais, quando a Justiça Federal toda gastou em torno de 9 bilhões de reais. Então, a questão que você tocou é muito importante, porque políticas públicas em relação à união estável, casamento, é uma questão muito mais religiosa do que de direito. Você falou uma coisa muito importante, porque nós temos religiões que admitem a poligamia. Né? E por que no Brasil não seria admitida a poligamia, se nós somos uma nação plurima e as pessoas querem ter uma relação homoafetiva, né, diversificada, né, desde que as pessoas respeitem, né, a convivência alheia. Aliás, vai entrar em cartaz agora, eu vi um trailer recentemente, viu, doutor Andreata? Justamente a história de uma policial nos Estados Unidos, né, que tem uma relação homoafetiva com uma moça, né, e ela é diagnosticada com câncer e ela luta pelo direito exatamente de deixar a sua pensão para essa companheira. É um filme que vai entrar em cartaz agora. Eu vi o trailer essa semana num filme que eu fui assistir. Quer dizer, essa discussão é uma discussão que não se dá única e exclusivamente apenos no Brasil. Não, né? É uma discussão que está aí colocada no mundo. Exato. E nessas relações plurimas, nós vamos ter aqui, nós juízes estávamos debatendo recentemente, nessas eleições, nessas uniões plurimas, nós vamos ter alguém que vai falecer e vai deixar uma pensão para 3 pessoas. 3 pessoas que terão vários filhos, que vão até os 21 anos tendo direito à pensão. Então, essa pessoa que quer ter uma união plurima, me parece que, do ponto de vista atuarial, ela vai ter que contribuir mais. Né? Ela vai ter que contribuir mais para ela poder deixar aquela pensão, porque senão você não tem como. Uma desigualdade. Vai ser uma desigualdade. Então, a questão atuarial hoje ela é muito maltratada pela Previdência. Eu acho que entra governo, sai governo, faz reforma da Previdência, né, afunda o direito dos aposentados, mas ninguém sabe quanto contribui, como que essa contribuição é tratada pela Previdência Social. E nos Estados Unidos você tem o Social Security, cada um tem uma conta individualizada, e o dinheiro da Previdência no Social Security é investido em títulos da dívida pública. E tem remuneração, tem rentabilidade, e lá as regras são muito claras. Se você quer ter cobertura maior, você vai ter que pagar mais. Então, essa reforma da Previdência é que não chega nunca. A gente vai fazendo reforma atrás de reforma, né, para poder cortar direitos, quando, na verdade, nós temos que discutir o aporte de recursos, né, de forma desigual por aqueles que querem ter um tratamento diferenciado. Né? Então, eu acho que a questão das políticas públicas judicializadas, elas acabam sendo limitadas no seu ambiente de debate. E eu acredito que isso também acaba, né, levando, no caso da corrupção, ao mesmo debate. Porque a corrupção ela acaba existindo porque houve falha em algum momento, né, no controle da administração pública. Então, nós temos hoje inúmeros prefeitos, nós temos no Brasil, salvo engano, 5.670 municípios. Nesse total, nós temos mais de 50 mil vereadores, um custo para o Estado em torno de 15 bilhões de reais anuais para manter essas casas legislativas. Né? E prefeitos que hoje respondem a várias ações penais de improbidade administrativa, né, que falta de controle, muitas vezes. Você sabe que, falando exatamente dessa falta de controle, viu, doutor Andreata, a gente vê uma coisa que talvez as pessoas até não estejam entendendo agora nesse processo de impeachment. Mas acho que tem uma regra básica que o administrador, né, o membro do Legislativo, quando exerce a função de gestão do Legislativo, se esquece. Nós, enquanto cidadãos, podemos fazer qualquer coisa que a lei não proíba. O administrador público só pode fazer aquilo
que a lei autoriza ele a fazer. Exato. Então, quando a gente vê um processo de impeachment, há crime, não há crime, se discute, está capitulado, está tipificado. Eu acho que a primeira discussão que se dá é a seguinte: o presidente da República, o governador, o prefeito, o administrador público praticou algum ato, né, que a lei não autorizava ele a praticar. Se praticou, ele está passível de um procedimento de impedimento. Essa aqui é a minha visão. Mas exatamente. E na medida em que isso não ocorre aonde deveria ocorrer, vai para o judiciário. O julgamento a corrupção, quando ela acontece na esfera da administração pública, por agentes políticos, são crimes políticos, né? Aí quando você leva isso para o judiciário, para um julgamento dentro da esfera do processo penal, você acaba trazendo as paixões da política para dentro da vara criminal, para dentro do tribunal, aonde você coloca, né, esse caso muito emblemático que nós estamos assistindo hoje, né, em relação ao ex-presidente Lula, né, ali ele tem pessoas que cegamente acreditam que ele não fez absolutamente nada. E também não estou aqui dizendo se fez ou não fez, né, mas que ele está sendo investigado, isso é fato. E as pessoas não aceitam sequer isso, né? A gente vê que as pessoas cegamente veem nele, né, uma liderança que é incorruptível, né, e que os fatos que estão sendo investigados não poderiam ser investigados. Então, acredito eu, né, que fatos como esse deveriam ser julgados politicamente, né, pelo próprio parlamento, né, e até com a cassação de direitos políticos futuros, né. Eu acho que a gente precisa aprimorar essa questão e evitar que a discussão da corrupção ela seja no âmbito do direito penal, né. Eu acredito que a gente precisa, nesse ponto, fortalecer um pouco mais a fiscalização e aparar as arestas. A corrupção acontece aonde? Hoje é em questão das obras públicas. Então vamos estabelecer no Brasil a securitização das obras públicas, o performance bonds, que o professor Modesto Cavalhosa também defende, e salvo engano, eu acho que também é uma posição sua, Tajiba, de defender a securitização, né? E isso impediria que as obras públicas fossem objeto de corrupção. Uma empresa seguradora, ela vai fiscalizar e, se der problema, ela vai ter que pagar pelos excessos, pelos erros daquela construtora. Eu acho que isso vai dar uma garantia maior para o empreiteiro, que não vai ficar à mercê de ser achacado por partidos políticos, e vai dar uma economia, acredito eu, muito grande para os cofres públicos. Então, nós precisamos evoluir nesse ponto, porque, ao evoluirmos nesse ponto, né, nós não vamos ter julgamentos tão politizados no âmbito das varas criminais. Andreata, tem mais uma colocação, não? Doutor Witzel, tramita no Congresso hoje a PEC 412, chamada da PEC da Autonomia da Polícia Federal. Eu gostaria de saber a sua visão acerca dessa proposta. Olha, eu conheço a proposta, eu já me manifestei anteriormente que eu sou favorável a que as nossas instituições elas tenham independência, principalmente a Polícia Federal, né, que hoje é uma polícia que pode ser considerada de altíssimo nível de preparo intelectual dos seus delegados, dos seus agentes, né, comparada ao FBI nos Estados Unidos. É uma polícia bem remunerada, é uma polícia que alcançou um nível de proficiência que nós podemos dizer hoje que, no caso da Polícia Federal, que é a polícia que está nesse patamar hoje, né, eu acredito que seja razoável que nós hoje possamos fazer esse avanço. A independência da Polícia Federal me parece fundamental, porque não dá para você ficar, né, sendo submetido à sua chefia ao Ministério da Justiça, que muitas vezes tem a sua indicação por agentes políticos que estão com seus partidos todos comprometidos em investigação, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Toda a discussão em cima da nomeação do ministro da Justiça, sem desmerecer qualquer um dos dois que foram indicados, mas tiveram suas nomeações contestadas, e esse também, o recém-nomeado, está tendo a sua nomeação contestada,
porque há um temor de que haja uma certa influência, né, que eu acredito que não vai acontecer, mas pode acontecer, porque o delegado ele não tem a garantia da inamovibilidade, né? Um delegado que hoje está investigando um caso em São Paulo, amanhã ele pode amanhecer nomeado em Roraima, né? Então, eu acho que isso é uma questão complexa, vai resultar num desgaste de ação judicial para discutir o ato de nomeação, se foi uma perseguição moral. Então, essas questões acho que desgastam muito. Então, eu sou favorável à independência, não só à independência, mas acho que tramita também uma PEC que garante à Polícia Federal, que eu acho que é um momento da gente testar. Eu acho que nós temos que testar esse modelo, que a Polícia Federal está madura para isso, testar esse modelo de independência da polícia, com a escolha do seu chefe máximo, né, através de eleição direta dos seus delegados, né, da Polícia Federal. Eu acho que nós temos que testar isso, é importante, porque uma polícia que faz política pública de segurança pública, o seu chefe máximo deve passar por um crivo dos seus colegas. Eu acredito, não sei se está na proposta, mas acho que a eleição direta para o delegado que vai ocupar o posto de chefe da Polícia Federal tenha esse viés. E eu sou favorável, né? Eu acho que a polícia hoje está amadurecida para isso e que pode ser depois um teste para as outras polícias, né? Há quem sustente que a Polícia Judiciária deveria ficar de fora da polícia preventiva, da polícia administrativa, e que a autonomia deveria só ser em relação à Polícia Judiciária. Como é que o senhor visualiza isso? Olha, eu estava até conversando um pouquinho antes da gente começar o programa sobre a questão da política pública em segurança pública, né? A polícia judiciária, ela acaba ficando numa situação que ela não participa diretamente das políticas públicas de segurança pública, ela é uma polícia investigativa, mas ela depende da polícia, né, que atua preventivamente. Então, esse comando, essa divisão de comando, eu acredito que tem que ser repensada, né? No caso da Polícia Federal é diferente, porque ela é uma polícia nacional, ela é uma polícia que tem um caráter investigativo, né, de âmbito no país todo, e que atua não só de forma... A Polícia Federal já faz isso, ela atua preventivamente nos aeroportos, nas costas, né, nas fronteiras. A Polícia Federal já congrega esse valor, né? Então, por isso que eu entendo que é uma polícia modelar para se testar esse tipo de políticas novas. Agora, nos estados, né, a gente tem hoje... Eu estava conversando ontem mesmo com o secretário do governador Pezão, secretário de Interior, e a gente estava falando sobre política pública de segurança pública em relação aos municípios, né? E ele me falava, né, que o município que ele já foi prefeito, que no município dele, quem comanda a polícia, é um município de 20 mil habitantes, quem comanda a polícia militar é um sargento. Quer dizer, eu fico imaginando, eu sei que os nossos sargentos têm uma experiência ao longo da vida, mas eu fico imaginando a formação intelectual e de preparo, né, para ele exercer a atividade de organizador da política de segurança pública do município, e que não está na mão do prefeito, porque aquele sargento quem indica não é ele, quem indica é o coronel, um capitão. Então, eu acho que a segurança pública no Brasil, em pequenos municípios, ela está numa situação muito emblemática. E aí, Polícia Civil, né, fica lá, às vezes, um inspetor, não tem nem delegado naquele município, às vezes não tem nem um agente, né, que é da região. A realidade é essa mesmo. Acaba vindo um delegado que acabou de tomar posse no concurso público e vai lá para o município de Rio das Flores, né, que tem 10 mil habitantes, um sargento, eu vou dizer, não sei, né, a capacidade do que está lá hoje, nem o que esteve ontem. O que eu estou fazendo um questionamento geral, sob o ponto de vista objetivo. Eu acho que o sujeito, para exercer um cargo, e o Itagiba sabe muito disso, que foi secretário de Segurança Pública, né, do Estado do Rio de Janeiro, sabe que é uma atividade complexa. Nós não temos uma escola hoje de formação de agentes de segurança pública, uma escola de aprimoramento na área de segurança pública. Eu acho que nós precisamos repensar isso.
né, a Polícia Militar de São Paulo é uma das polícias mais bem preparadas da América. É uma polícia militar com uma escola de formação de oficiais. Eu sei porque o meu cunhado... O Barro Branco. Meu cunhado é coronel da PM de São Paulo, o irmão, né, o outro irmão, meu sobrinho é tenente da Polícia Militar de São Paulo, né? O meu irmão é cabo da Polícia Militar de São Paulo e hoje faz a segurança do prefeito Haddad. A Polícia Militar de São Paulo é uma polícia muito preparada, mas eu discuto muito com a minha família, que tem vários coronéis, discuto muito com eles a questão do preparo em segurança pública e digo, a segurança pública no Brasil ela é sempre feita de improviso. Não pode, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo tomar conta da escolta do preso, fazer no serviço de polícia preventiva, fazer o serviço de polícia no presídio, fazer segurança de juiz, ou seja, é o bombril, né? As polícias militares acaba sendo um bombril, né? O governador é que toma conta, o prefeito não tem nenhuma responsabilidade com a segurança pública, né? Hoje a gente vê, ontem mesmo estava lendo uma reportagem, que a maior evasão da escola está sendo os moradores da Rocinha. As crianças não estão indo mais para a escola. Então, a segurança pública da Rocinha fica voltada ao governador, que tem que se preocupar com o estado todo. Então, o prefeito não tem responsabilidade sobre isso. Não porque ele talvez até queira, mas constitucionalmente ele não tem como fazer um planejamento de segurança pública, né? Então, assim, essa questão que você colocou, André, é muito importante, né? Sobre a polícia judiciária, uma polícia preventiva, né? Eu acho que nós precisamos de um projeto piloto. Eu acho que nós precisamos fazer um teste, né, de repensar, né, a formação no estado das polícias. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Eu acho que nós avançamos, acho que o Brasil já tem modelos e acho que as coisas só precisam ser, como você muito bem disse, adequadas. Veja a minha reflexão. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, se estabeleceu como norma, e essa norma veio a ser seguida, de que a Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal é exercida por delegado de Polícia Federal de carreira. Acabou com os paraquedistas que caíram no departamento para dirigir polícia sem ser polícia. Aí nós temos uma situação muito interessante, porque o corregedor-geral da Polícia Federal tem mandato, mas o diretor-geral da Polícia Federal não tem mandato. Nos Estados Unidos, o diretor do FBI tem mandato de 10 anos que passa além de um mandato presidencial. Então, e nós temos no Brasil a experiência recente dos últimos 15 anos das agências, né? Agências nacionais de vigilância sanitária, Agência Nacional de Aviação Civil, né, que são agências onde os diretores são nomeados e têm mandato, e têm autonomia administrativa e financeira. Então, eu acho que chegou a hora, a Polícia Federal está madura, e eu acho que nós temos que aprovar essa PEC 412 justamente para que a gente possa efetivamente fazer o nosso papel sem qualquer possibilidade de interferência política, da mesma forma como a magistratura atua, né, sem a interferência política, porque ela tem as prerrogativas da magistratura. Exato. Eu acho que no nosso exemplo da magistratura que você citou, como os juízes têm a independência funcional, tem a independência até hierárquica, porque a decisão de um juiz de primeiro grau, nós estamos vendo as decisões do juiz federal Sérgio Moro, do Marcelo Bretas aqui, da Quinta Vara Criminal, são decisões que para elas poderem ser mudadas, precisa de 2 desembargadores. Então, o poder da decisão de um juiz de primeiro grau é muito grande e a responsabilidade da decisão do juiz é muito grande. E da mesma forma como a gente tem a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, né, nós temos também a vitaliciedade, que só se pode retirar mediante ação judicial, são requisitos fundamentais. E eu não vejo como, né, a Polícia Federal, que hoje é uma instituição madura, não possa ter essas mesmas garantias, né, que dariam ao delegado uma responsabilidade maior, dariam à instituição uma responsabilidade maior para que ela pudesse fazer o seu trabalho com tranquilidade, sem ingerências políticas. Mesmo a magistratura, com todas essas garantias, né, nós estamos assistindo aí
né, o calvário do juiz federal Sérgio Moro, né, com essa pressão, né, gigantesca de representações contra ele no Conselho Nacional de Justiça, né, vários parlamentares fizeram a representação coletiva contra o juiz federal Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos aí vendo que mesmo com todas as garantias que tem o juiz federal e o Ministério Público Federal, a gente assiste esse debate esse intenso. Ataque mesmo, né? Um ataque. Eu vou dizer ataque, mas é uma situação muito adversa para quem está no exercício da magistratura para julgar um caso tão complexo. E eu fico imaginando o delegado da Polícia Federal que não tem garantia nenhuma, né? E não tem garantia nenhuma. E que ele pode, depois daquele caso, ver ele e a sua família, me corrija se eu estiver errado, morando no Amapá. Com certeza. Né? Morando no Amapá, morando numa fronteira com o Mato Grosso, né? Um lugar que é inóspito a ele, que talvez ele não tenha conhecimento, vai ter que se preparar para trabalhar naquela localidade, né? Então aí eu vejo que realmente, nesse ponto, nós evoluímos muito em muitos aspectos, né? A Polícia Federal hoje, eu tenho dito, tanto o Ministério Público Federal como a magistratura, são instituições sólidas, são instituições que têm se aprimorado para chegar nesse estágio que nós chegamos, né? São instituições em que os seus membros são bem remunerados. Não adianta dizer que o juiz ganha muito, o promotor ganha muito, o delegado ganha muito, que isso daí é um absurdo. Não é. Porque eu fico perguntando àquelas pessoas assim, o que você imagina que deveria ser a remuneração de um magistrado que vai julgar uma causa que muitas vezes vai decidir a sua vida. Você não quer um profissional bem preparado? Só para contextualizar essa questão, nós temos hoje, na Justiça Federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós temos hoje 84 cargos vagos de juiz federal. 84 cargos vagos de juiz federal. No Brasil inteiro, nós temos 600 cargos vagos de juiz federal. E nós somos no total de 1.800. Então, olha a força de trabalho que hoje está deficitária, porque as pessoas não querem ser juiz federal. As cabeças mais preparadas estão correndo para outras carreiras, porque ser juiz é sempre ser vidraça. É uma das atividades mais complexas das carreiras jurídicas. E eu diria que é a mais complexa das carreiras jurídicas. Porque é quem tem que dar a decisão, quem tem que prender, quem tem que soltar e quem fica no fogo cruzado das opiniões contrárias ou não. Né? Então, como paradigma, a carreira da magistratura, ela tem que ser bem remunerada. E mesmo sendo bem remunerada, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de 120 cargos vagos, salvo me engano, de juiz de direito. Porque as pessoas preferem para as outras carreiras. Né? Eu acho que a magistratura tem que ser o paradigma, né? Para que as outras carreiras tenham um diferencial, né? Para que elas possam realmente, a magistratura ser atrativa. E todas as outras carreiras têm que seguir no mesmo ritmo. Porque quem que vai querer ser delegado da Polícia Federal se ela pode ter uma outra carreira muito mais tranquila que vai pagar? Tudo bem que o ideal alimenta a alma, alimenta o espírito, né? Mas eu acredito que isso não é suficiente. Eu acho que ninguém vai querer ser policial se não tiver uma remuneração à altura. Vai acabar fazendo o quê? Bico. Na Polícia Militar hoje, o policial não vive sem fazer o bico. Isso aí é um absurdo. Eu acho também que nessa questão da vocação, né? Você busca uma vocação e muitas vezes você sai da sua vocação em função de uma questão salarial. E vai ser infeliz, né? E vai ser uma pessoa infeliz. Então, por exemplo, ser delegado de Polícia Federal, Ministério Público e Justiça deveriam ter os mesmos vencimentos, pois se tratam de carreiras jurídicas, né? E muitas vezes o que você acaba encontrando é alguém que passa pelo concurso de delegado, vai buscar depois o de procurador ou de juiz, embora tivesse a vocação para ser delegado, em função de uma diferença salarial. Infelizmente, o papo está muito bom, mas o tempo, né? O tempo nos corta a possibilidade de continuar aprendendo, né, com o nosso presidente da JUF, Dr. Witzel, e com o nosso querido colega, Dr. Andreata. Polícia Cidadã, uma polícia feita para você. Hoje trouxe o delegado Andreata e o juiz Witzel, presidente da JUF, para falar um pouquinho sobre justiça, ativismo judicial e segurança pública. Muito obrigado e até o próximo programa.
Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.